Agora sim, informações de Éder Traschini sobre naming rights do Palmeiras. Fala, Éder. Fala pessoal do De Primeira. Recentemente São Paulo assinou o seu acordo de naming rights para rebatizar o Morumbi e transformá-lo em Morumbis, né, por 3 anos. Isso reacendeu uma discussão sobre os naming rights dos rivais, né, do Palmeiras e do Corinthians, que têm acordos bastante diferentes, principalmente em matéria de duração. Né, a Allianz e a Neoquímica Arena assinaram contratos de 20 anos, enquanto o Morumbis, está com 3 anos só de contrato. E aí a gente vem falar sobre números, sobre qual contrato é melhor, qual contrato é pior, mas acho que o que mais chama a atenção é o contrato do Palmeiras. Por quê? O contrato do Palmeiras ele foi assinado lá em 2013 por 300 milhões por 20 anos. Né? O mesmo número do Corinthians, porém o Corinthians assinou em 2020. E em 2020, se a gente corrigir esse valor aí pelo IPCA, pela inflação, esse montante de 300 milhões do Palmeiras já chegava a 440 milhões aproximadamente. Então o contrato do Palmeiras de fato é o maior nesse momento. Claro que o do Corinthians pode ou não superar isso dependendo da inflação do país nos próximos anos. Mas acho que o mais importante e que a gente revelou no All Sport é que o Palmeiras, apesar de ter esse contrato melhor, o Palmeiras quase não recebeu dinheiro por conta desse naming rights, porque a Allianz fecha esse contrato com a Real Arenas, que é a detentora aí que toca o Allianz Parque desde a sua inauguração, um braço da W Torre. E por contrato, o Palmeiras de fato tinha direito a 5% do montante, né? A gente calculou isso mensalmente, né? Que é pago pela seguradora pelo naming rights do estádio. Então, lá em 2014, quando o estádio começou, teve a sua inauguração, esse valor estava em 15 milhões. Só que o Palmeiras receberia 5% desse valor nos primeiros 5 anos e, de fato, não recebeu, por conta daquela briga que a gente já conhece, né, o litígio entre W Torre e Palmeiras, entre Real Arena, /W Torre e Palmeiras, e que a W Torre não tem repassado a maioria das receitas, ou se não todas as receitas ao Palmeiras desde 2015, né? Isso está na justiça, o Palmeiras está processando a W Torre, que também enxerga de uma outra maneira, vê dívidas do lado do Palmeiras e preferia que fosse, pleiteia que fosse feita uma conta final para aí sim ter esse pagamento. Né? A gente até procurou a W Torre que falou com a gente, mas a W Torre prefere não entrar em detalhes de um processo que está na justiça, né? Mas de qualquer forma está lá o posicionamento também da W Torre. Mas o que acontece? O Palmeiras recebeu, desde a inauguração do seu estádio, menos de 500 mil reais. E desse valor deveria ter sido aí 15 ponto, deixa eu até pegar o número exato aqui, 15,2 milhões durante aí, desde a inauguração do estádio. O Palmeiras recebeu dos primeiros 8 meses após a inauguração no final de 2014, o Palmeiras recebeu em 7 meses. E depois disso, nunca mais recebeu. Desde junho de 2015, o Palmeiras não recebe o repasse do naming rights. Isso seria 5%, o Palmeiras receberia 5% dos primeiros 5 anos, e de 5, dali em diante, até 10 anos, o Palmeiras tem direito a 10% desse montante. Em novembro do ano que vem, a porcentagem passa para 15%. Então, somando todos esses valores que a W Torre deveria pagar ao Palmeiras, são os 15,2 milhões mais os 437. São 15,6, quase 15,7 milhões. Mas o Palmeiras recebeu desse montante só 437 mil aproximadamente. Então aí o Palmeiras tem o maior acordo, mas talvez o que menos tenha recebido. A gente sabe que a Neoquímica Arena, o valor vai direto para a caixa, mas é de fato muito marcante o Palmeiras ter um acordo tão bom, com valores tão altos, e receber só 437 mil durante todo esse período. Volto com vocês. Tá aí a informação, PVC, do Éder Traschini sobre o quanto se projetava e o quanto entrou no caixa. Mas a questão aí não é o contrato. O Palmeiras recebe... Palmeiras não. O contrato da Allianz com o Allianz Parque paga anualmente 27 milhões de reais.
Isso está claro. O contrato é muito bom e é pioneiro entre os naming rights nos estádios de São Paulo. O contrato é tão bom quanto o contrato do Morumbi, levando em conta que o São Paulo vai receber em torno de 25 milhões de reais, fala-se em até 30 milhões de reais. A questão aqui não é o contrato. A questão aqui é o litígio, que a W Torre diz que não paga ao Palmeiras enquanto estiver em andamento a arbitragem. E o Palmeiras, neste ano, tomou algumas providências, como ir à polícia para contestar o não pagamento da W Torre. Então, o problema nesse caso não é o contrato da Allianz com os naming rights do Allianz Parque. A W Torre tem sob contrato o direito de superfície e recebe 95% do dinheiro. O problema está na W Torre não repassar ao Palmeiras, entendendo que não repassa porque a arbitragem não terminou, e o Palmeiras entendendo que o que não está sob a arbitragem deveria ser repassado do mesmo jeito. É aqui que está o problema. O contrato é bom. A questão é a treta de bastidores que acontece já há algum tempo. A diferença, inclusive, nas gestões, né, da presidente Leila Pereira com as anteriores em relação a esse tratamento, que desde que iniciou já não foi daqueles mais amistosos, digamos assim, e isso reverbera, evidentemente, nessa relação até os dias de hoje. Mais detalhes dessa reportagem do Éder Traschini aqui no All Sport, você pode ver sobre os naming rights do contrato do Palmeiras pelo Allianz Parque, quanto que o clube recebeu no seu cofre. Estou dando uma olhada aqui nos likes, temos quase 800, hein? Estou sendo chato dos likes hoje, mas é porque eu acredito que vocês podem nos ajudar a bater 1.000 likes. Temos mais de 1.100 aparelhos conectados aqui na reta final do De Primeira. Voltando ao mercado da bola, a gente estava respondendo a um torcedor do Leão do PC, do Fortaleza aqui, sobre a situação de algum dos nomes que estão sendo especulados, Carlos Alexandre, o próprio Guilherme, enfim. Um nome que envolve o Fortaleza, mas é por saída, é o do Romarinho, atacante que jogou por vários anos no Fortaleza e pode trocar de Leão, sair do Leão do PC para o Leão da Ilha. O Sport negocia a contratação do Romarinho, atacante, compra definitiva dos direitos econômicos, 60% dos direitos à negociação. Inicialmente, a conversa estava nas bases de um pagamento de 2 milhões de reais por um contrato de 2 anos, mas tem também avançado para, quem sabe, 3 milhões de reais por um contrato de 3 anos. Mas está nessas bases entre 2 e 3 milhões de reais e entre 2 e 3 anos de contrato por 60% dos direitos econômicos, o Romarinho podendo trocar de Leão, do PC para o Leão da Ilha, do Fortaleza para o Sport. Sport que tem negociações com jogadores do São Paulo. André Hernan e eu noticiamos ontem sobre Thiago Couto e Pedro Vilhena. Thiago Couto, goleiro, estava no Juventude emprestado, subiu para a Série A, time do Thiago Carpini, do Nenê. O Thiago Couto estava emprestado, o Juventude gostaria da permanência, mas o São Paulo não tinha interesse em renovar um empréstimo, o Juventude não tinha condição financeira de comprar o jogador definitivamente. Então, o São Paulo, como o atleta estava no seu último ano de contrato, ou seja, daqui a 6 meses, ele poderia sair de graça, o São Paulo decidiu negociá-lo definitivamente com o Sport. Então, o Thiago Couto vai de forma definitivamente para trabalhar no Sport, que já contratou o Kaique França, que era da Ponte Preta, então é mais um goleiro. Kaique França anunciado de forma oficial, o Thiago Couto, negociação encaminhada, e o Pedro Vilhena, jogador também da base do São Paulo, aí um empréstimo. O São Paulo entende que é importante para ele pegar rodagem e experiência, manda também essa negociação por empréstimo encaminhada com o Sport pelo Pedro Vilhena. Essas duas situações, PVC, de um Sport que também está ativo no mercado da bola para a Série B do Campeonato Brasileiro. Precisa voltar, né? O futebol de Pernambuco está muito defasado em relação ao futebol do Ceará. É o retrato do futebol do Nordeste hoje, né? O Ceará é o estado mais pujante do Nordeste hoje, isso se reflete no futebol, mas o futebol de Pernambuco tem que reagir. Não é possível o futebol de Pernambuco continuar no marasmo que está. E o Sport é a grande potência. Claro que todo mundo espera ver o Santa Cruz muito forte, o Náutico voltando a brilhar, mas o Sport é o time que esteve mais perto de subir esse ano e acabou fracassando na reta de chegada. O Sport foi o Botafogo. O Sport, cara, que eu estava acompanhando bastante. Guardadas as proporções. É isso. Porque, assim, o primeiro semestre do Sport é um espetáculo. Ele é campeão pernambucano invicto. Ele acaba batendo na trave na Copa do Nordeste, perdendo para o Ceará.
O Eric é protagonista, o Eric que agora é reforço do São Paulo, né? Nas penalidades, dentro da Ilha do Retiro, depois de perder no Castelão, e quase elimina o São Paulo, que depois viria a ser o campeão da Copa do Brasil. Foi eliminado nos pênaltis, dentro do Morumbi, onde nunca tinha ganhado, vence, mas perde nos pênaltis, e o São Paulo depois viria a ser o campeão da Copa do Brasil. Primeiro semestre, e o Sport foi o primeiro time dos 40 das séries A e B a chegar à marca de 100 gols na temporada. O Sport foi o primeiro que conseguiu passar essa barreira dos 100 gols. Era imbatível na Ilha do Retiro, alguma coisa aconteceu, Wagner Love era um grande protagonista do time, alguma coisa aconteceu no segundo semestre, e o time do Anderson Moreira despencou e não conseguiu sequer o acesso, que foi uma grande frustração para a torcida do Leão da Ilha. Então, essas negociações do Sport, o Thiago Couto, goleiro, e o Pedro Vilhena, jogador do São Paulo, ambos da base do São Paulo, né? E o Romarinho também, que pode chegar, o Sport que já anunciou o Zé Roberto, o atacante, e o Kaique França, o goleiro. Mudando de estado também e de clube, André Hernan informa a PVC sobre o Cruzeiro tentar Juan Dineno, jogador que eu lembro, inclusive, na época que acho que era o Cuco, técnico do São Paulo, quando eu era setorista, se eu não estiver enganado na memória, foi tentado, era um nome falado na época no São Paulo. Então o Cruzeiro está tentando a contratação do Juan Dineno, informação do André Hernan. Tem colegas até que falam já em negociação bem avançada em relação a esse jogador. Mas o Cruzeiro contratou recentemente também o Verón, né? Anunciou, enfim, a contratação do Verón e agora tenta o argentino Juan Dineno, Cruzeiro, que conseguiu o objetivo na temporada de se manter na elite do futebol brasileiro. O Juan Dineno, jogador do Pumas do México, fez 60 gols em 145 jogos, informação do André Hernan, e de que, se a negociação for fechada, será no contrato de 3 anos. Verón chegando já no oficial e o interesse no Dineno do Cruzeiro, PV. O Dineno é uma tentativa de fazer o que o Vasco fez com o Germancano. É um jogador que fez muitos gols na última passagem dele. É um jogador que começou no Racing, passou por uma série de clubes modestos, passou por Barcelona de Guayaquil, e aí foi para o Pumas, e no Pumas ele explodiu, mais ou menos como o Germancano explodiu no futebol da Colômbia, no Independiente Medellín, clube do qual ele se tornou o maior goleador da história. Então, a tentativa do Cruzeiro é fazer com o Dineno o que o Vasco e depois o Fluminense fizeram com o Germancano. Pode dar certo. Mas é mais um daqueles negócios que a gente falou agora há pouco. Nada contra. Se der certo, ótimo. Parabéns. Descobriu. Mas é incrível como o futebol brasileiro contrata jogadores do bloco médio do futebol sul-americano. Né? E o nosso desafio seria manter os jogadores do bloco alto do futebol brasileiro. A tentativa aqui que a gente tem. E às vezes também o futebol brasileiro chega atrasado, né? Às vezes chega atrasado com o scout, sei lá, o Independente Del Valle do Equador é um clube muito bom nisso. Pega o jogador antes e a gente só vai descobrir depois quando ele já está com um valor muito maior. Talvez o trabalho de scout do futebol brasileiro poderia ser um pouquinho mais assertivo nos nomes. Mas se você for pegar o mesmo Independente Del Valle, se você for buscar o Del Valle tem jogadores. O jogador exemplar do Del Valle tem dois, vai. Não, é Moisés Caicedo, porque o Moisés Caicedo virou um craque de Brighton e depois Chelsea. Né? Então, o Moisés Caicedo, sim, e o Kendry Paz, que o Chelsea comprou também. Então, porque e o Kendry Paz foi vendido para o Chelsea com 16 anos de idade. Então, é um cenário de você descobrir um jogador muito jovem e aí desenvolvê-lo. O Independente Del Valle também tem jogadores muito bons de bloco que a Europa não quer. A Europa não queria o Alan Franco. A Europa não queria o Lautaro. A Europa não quer o Kevin Rodrigues. A Europa quer o Moisés Caicedo e o Kendry Paz. Se você descobrisse o Moisés Caicedo, putz, espetacular. Ele formava uma dupla de volantes com o Mendes, que está no São Paulo, e que o volante bom era o Moisés Caicedo, que está no Chelsea. Mas, às vezes, tem que tentar descobrir antes dele chegar até no Del Valle, né? Porque quando chegou no Del Valle já... Mas o caso do Kendry Paz você vai descobrir com 12 anos. Difícil. Aí é um trabalho de investimento também que requer o clube acreditar um pouquinho mais do normal. A gente está chegando na reta final agora definitiva do De Primeira, só registrar mais um superchat do Márcio, que acho que é tricolor aqui pelo avatar dele, estou tentando enxergar a camisa. Tá perguntando o seguinte, PVC. Na Argentina, fala-se sobre um suposto interesse do Fluminense no Eque Fernandes, do Boca Juniors. Boca que foi rival do Fluminense na final da Libertadores
O Flu ganhou com um gol inesquecível do John Kennedy. Todo dia 4 de novembro, é o que Fernando Diniz repetia exaustivamente no vestiário. Sabemos algo a respeito de Eck Fernandes? Não, o Eck Fernandes é bom jogador, mas não tenho notícia disso. O Fluminense vai ter que contratar alguns outros jogadores. O Fluminense já tem 2 reforços, né? Renato Augusto e Antônio Carlos. E está tentando fortemente o Luiz Henrique para o retorno do Betis, que a gente informou no início do programa. Obrigado ao Leonardo Gounella pela mensagem. Que bom que vocês estão ao vivo todos os dias, estão em cima do lance, monitorando as informações. Parabéns. Muito obrigado, Leonardo, pelo seu reconhecimento ao nosso trabalho aqui no De Primeira do UOL Sport.